Olá, pessoal! Vamos agora começar o nosso RumaCast e hoje temos um episódio primeiro de muitos sobre um tema importantíssimo que é recalculando a rota. Entramos na faculdade e aí e agora? O que é que acontece? Para a gente conversar sobre isso e vários outros assuntos, mas começando com esse que é extremamente importante e necessário, temos os professores, o professor André e o professor Davi. Oi, gente. Olá. Oi. E eu também, né, professora Ana Flávia. E vamos começar esse tema santíssimo, necessário, justo, que suscita várias questões. Meninos, e aí? Entramos na faculdade. O que é que vocês acham? Eu mesmo, quando entrei na faculdade, entrei tipo assim, dúvidas muitas, mas eu acho que eu só queria terminar, sabe? Eu ficava me imaginando assim, terminando. E várias dúvidas. Para que ia? Ia cursar as disciplinas? Como é que eu iria cursar as disciplinas? Mercado de trabalho, sem mercado de trabalho? Pesquisa, extensão. Aí, de novo, estágio, mercado de trabalho e várias dúvidas. E aí, o que é que vocês acham? Bora começar com o Davi. Vai, Davi. E aí? O que passava pela sua cabeça, Davi? Foi uma vibe, né? Interessante que ela começa por mim, porque eu sou mais novo, né? E aí ela quer começar por mim. Eu comecei porque você tá mais próximo. Tá vendo? Né? Aí eu quis dar a colher de chá. Próximo, ela quis dar a colher de chá pra mim, tá vendo, né? Mas, tá, enfim. André, você tá vendo, né, André? Perfeitamente. Mas, ó, foi uma situação, assim, porque quando o primeiro dia de aula foi tudo certo, né? Mil maravilhas. Inclusive, eu quase perdi o primeiro dia de aula. E aí, como pessoa bem lembrada que sou, e aí no segundo dia, baixou foi uma mistura do fundo trilha sonora da Usurpadora, tipo, pararara, junto com a tela cinza da Avenida Brasil, com a tela congelada. Fui eu vendo a primeira vez. Gente, a gente tá geracional. Não é, né? Eu fui falar em Sarajane, André, ninguém sabia, mandei abrir a rodinha. Pelo amor de Deus. E aí, menina, tem um negócio que foi o seguinte, quando a galera começou a falar, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. E eu venho de universidade pública, né, e a galera adora hablar, né, o povo que fala, o povo que fala. E aí a galera começou, dá pra fazer isso, tem bolsa desse, tem bolsa daquilo, tem projeto desse, projeto daquilo, cadeira desse, cadeira daquilo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu jurei que eu tava num malabares. Claro que eu já vinha dessa ideia, dessa relação com a escola e tudo mais, mas o mundo universitário era muito diferente. É muito. Exato. E aí eu cheguei, tinha tipo 1 trilhão de coisas pra fazer e eu fiquei, então, né, menina, vai dar ruim aqui agora, alguma coisa vai dar ruim aqui. E aí foi esse processo de descoberta, né? Mas você foi descobrindo como? A pessoa curiosa. Você foi descobrindo como? Ixi, você já foi começando menina. a aparecer, foi um professor que lhe chamou, foi você mesmo que escavucou. Olha, você já sabia que você queria fazer pesquisa, você fazia não. Não. Na real, eu nem sabia, assim, eu não sabia absolutamente nada. Eu era tipo modo Ana Flávia de viver. Eu era tipo, deixa a vida me levar, eu quero pagar as cadeiras e terminar o curso. Deu certo, deu. Afinal de contas, estamos aqui nós graduados, então pelo menos as cadeiras nós pagamos. Mas aí acho que. Com certeza que temos. Exatamente, né? Terminamos. Temos um certificado e tudo. Exatamente, com diploma e tudo. Mas tem uma questão que eu acho que eu fui me permitindo viver. Eu acho que a faculdade, como um bom espaço, é um espaço onde a gente precisa se permitir vivenciar, né? E aí, tipo, é muito como as outras coisas que a gente faz na vida, assim, a gente precisa meio que saber viver, administrar perdas e ganhos, porque a gente vai ter, inevitavelmente, né? E aproveitando o melhor que aquilo nos proporciona. Claro que você tem trancos e barrancos ali, de vez em quando vai baixar uma trilha sonora da Paula Bratio, com certeza, vai dar umas travadas assim de vez em quando, você vai falar, vou chutar o pau da barraca sim, mas você vive no eterno, é que nem a vida fit, né? A minha não existe, mas enfim, é aquela coisa de chuta balde, pega balde, chuta balde, pega balde. Na faculdade foi igual, eu chutava o balde, pegava o balde, chutava o balde, pegava o balde, mas tudo certo, graças a Deus. E aí, André? É engraçado. Porque não parece, mas eu era o sujeito mais indeciso que existia. Nossa senhora, Deus me livre. Aí eu vejo a questão dos choques geracionais, né? Então, as gerações passam, mas as dúvidas sempre são as mesmas. Até eu definir o que é que eu ia fazer, que área eu ia seguir, eu fiz inúmeros vestibulares e todo vestibular era um curso diferente. Agora a gente ficou curioso agora.
Menino, agora você vai eu ter quero que dizer saber porque quais foram os cursos. Né? O meu primeiro foram dois, né? O meu primeiro foi um para engenharia Coragem. civil, o outro para arquitetura. Nossa. Aí não deu certo, né? Perto, né? Que trabalha com desenho, né? Matemática. Aí eu passou o ano ali, não consegui, não vou fazer de novo. Aí eu fui, dessa vez eu decidi por economia. Nossa senhora. Não, eu tava na dúvida, economia e estatística. Eu ia dizer que era um pouco diferente, mas não é Aí tanto eu- assim não, né? Aí ingressei pra tentar, né, pra economia. Não deu certo também. Aí fui pro próximo, o último. Eu acho que já tava na cabeça, assim, em computação, né? Já pairava ali naquele sistema. E aí, também não deu certo. Peraí, cansei disso, né? Cansei de ir ali bater na porta e bater na trave e a coisa não andava. Aí eu resolvi fazer um curso técnico. Aí sempre nesse percalço, né, a parte informática estava ali presente. Sempre na relação de criança, de curioso, aquela coisa toda. E aí eu acabei me encontrando dentro do curso técnico. Porque eu tive um contato mais prático, que acabou, de certa forma, me favorecendo quando eu resolvi fazer a faculdade. Então, quando eu ingressei, né, ingressei na parte de sistemas para a internet, aí eu acabei percebendo que era a minha área, né, era o meu caminho. E o curso técnico, né, ele me deu uma base muito boa. Então, eu não tinha as preocupações que eu vejo hoje no meu aluno ingressante. Né? Aquela coisa de querer absorver tudo, querer ter a prática, querer toda aquela relação. Aí eu não tinha isso porque eu já vivenciava isso, aí eu consegui aproveitar o meu curso de maneira mais suave. E fui curtindo aquilo dali, e isso foi me levando para outros caminhos. São boas. E levando a capa. Eu acho que tem isso, né? A gente também deu alguma assim, mais encontros falando meio que da nossa trajetória. Será que a gente já pode parar para pensar que essa geração, né? Que a gente tem geração millennial, né? Geração Z. Agora a gente tem a geração que é alfa. O meu pequeno é a geração alfa. Eu né? nem lembrava Ele é o desse Pro. Ele dizia é o Pro e o Noob. Ele é o Pro, Pro. né? Mas será que é isso? E às vezes eu fico sentindo, será que a questão aí não é exatamente curtir o processo? O que é que vocês acham? O que é que vocês me falam sobre isso? É algo que eu tive como relação, né? E eu acho que professor em sala de aula, ele traz muito reflexo da vida dele. Uhum. Com Né, certeza. para os contextos que ele trabalha. Quando ele consegue se desprender dos modelos. Né? Então, isso é um pouco diferente, né, para o professor de tecnologia, porque a formação dele é toda tecnicista. Exato. Ele não é preparado para ser um professor. Exato. Então, ele busca toda uma relação de bases nas experiências que ele vivencia, né, naquilo dali. E o saber experiencial é que é a dimensão do que ele vai aplicar. Então eu sempre coloquei muito do que eu via, do que eu não achava legal, e eu procurava modificar isso. Então isso hoje já faz parte da minha abordagem dentro de sala de aula. Eu tento, dentro do contexto que ele tá inserido, tornar aquilo prazeroso, mais suave. Para que ele entenda, para que ele não tenha determinadas preocupações, para que ele se preocupe com o agora, para tirar um pouco do desespero. Ah, tenho que fazer, eu vou passar, não vou. Hoje mesmo já estavam perguntando para mim como é que vai ser a prova. Gente, pelo amor de Deus, o período começou agora, né? Minha gente. Eu fico preocupada com esse desespero. E, assim, a gente sempre teve muita preocupação com nota. Sempre. Eu acho que faz parte. A nota tá aí, as atividades estão aí. Pronto, nesse ponto, aí por isso que eu digo pra eles não se preocuparem, porque eu era preocupado geral. Eu só sabia quando ia ter prova, quando era o dia e eu via o desespero dos colegas. Aí tu pegava desespero por Ai, osmose, no caso, né? Não, Era desespero por osmose, né? eu fiquei, eita, prova, tá, vamos fazer. Então, isso assim, parava. Tanto que tinha umas coisas que eu não tinha, né? Que eu não fazia noção do que era. Chegou o final, né, do período, aí eu recebi uma plaquinha
da turma um negócio chamado Láurea. Eu sabia que diabo era isso. Chique, né, menina? Aí, isso não faz sentido, né? Você sentiu? Uma coisa de storytelling, né? Ah, eu não sabe. Não foi só eu, não. Eu e mais uns 3 a gente recebeu. Como se a gente tivesse Assim, ele recebeu. um reconhecimento. Reconhecido. Aí eu, minha gente, isso aqui a gente troca pelo quê? Entendeu? Dá pra... A melhor parte é essa. Troca pelo quê, Troca né? pelo quê? Eu não faço ideia desse negócio. E aí eu fui levando, assim, sabe, as coisas de maneira despretensiosa. Pronto, acho que a palavra é essa. É a gente levar as coisas de maneira despretensiosa. Porque o futuro a gente não tem controle sobre ele. Exato. Então, o que a gente se coloca ali e absorve da melhor forma possível é o que vai gerar resultado. Quando você entende isso, claro que para um estudante que está ingressando, né, que está ali, não é só a expectativa dele. E você tocou. Entendeu? Delicada, inclusive, né? Isso, porque assim, eu acho que para os 3 aqui, não sei, talvez sim, talvez não, mas tipo, tínhamos expectativas familiares em cima da gente, né? Com certeza. Tínhamos. Mas será que as expectativas e, sobretudo, a forma da família atuar com as nossas famílias e com as nossas, como é que eu posso dizer, com os nossos planos educacionais é tipo a que a gente está tendo hoje? Porque assim, fui pegar meu pequeno, vou contar só um. Eu fui pegar meu pequeno na escola, uma mãe lá sobre Enem. No auge dos 9 anos de idade. Uhum. Eu parei eu fiz esse Faltando mesmo exatamente pensamento. 8 anos. Aí ela estava organizando já, pensando, não, porque vai ter o colégio militar, porque eu já estou. A criança tem quantos anos? Bora de novo, gente? 9 anos de idade. Mas, e aí eu fico pensando, essa mãe já está com todo esse projeto para essa criança, com 9 anos de idade. O que é isso, essa criança aos 9, ouvindo, né, que está no terceiro ano, que não é mais a segunda série, é o terceiro ano. Pelo amor de Deus. O que isso já nos gera nesta criança? Porque assim, você falar que tem que ter responsabilidade, a gente sempre ouviu. Mas eu acredito, não sei, e aí vocês vão falar a experiência de vocês, mas era uma coisa tipo, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter boas notas. Mas será que tem essa planificação hoje? Porque essa criança, veja, está tendo aula. Fora a aula, ela tem comum. Fora comum, ela tem curso de inglês. Fora comum, curso de inglês. Essa criatura ainda faz judô. Fora comum, curso de inglês, judô. Já tem uma mãe e um pai planejando que eles vão sair do colégio direto para o colégio militar, porque isso vai dar uma preparação melhor para o Enem. E não só isso, né? Você como pai, como mãe, tá descarregando as suas frustrações por não ter alcançado nisso naquele ser. Acho que uma coisa, André, Tem que dar direito de escolha a ele. super interessante é que, será que é o plano que a pessoa vai fazer ou é o plano que o pai da criança está fazendo? Que geração cansada. Porque, e acho que isso muito é fruto do tipo de geração que a gente tem. Porque, por exemplo, eu acho que eu não sou, assim, existe uma distância geracional entre mim e a atual, mas não tanto entre mim e vocês, por exemplo. A gente, obviamente, nós somos de 3. Dizendo que a gente é o quê? Não, não estou chamando vocês de velho. É Estou legal. dizendo que a gente tem diferentes. A gente é de diferentes. André, a até certo gente ponto, gerações, né? Que geração, André? Nós somos o quê? Milênio, não. E, né? Não, Não, viu? a gente tá X pra Y. Tá vendo? Eu é que sou. Eu Ele é que é um milênio. Eu sou Ele é que é um milênio. Eu sou milênio. É. E aí tem um detalhe que é o seguinte. Eric é o quê, gente? Eric é da Também. mesma, Eric é mesma contemporâneo. mesma vibe. Eric é da milênio vibe, também. é contemporâneo. Milênio. E aí, assim. Mas ele tem ele tem uma alma de X. Exato. Na real, assim, eu sou um milênio com alma de X às vezes, né? Porque vocês estão vendo que eu tô usando a usurpadora como meme aqui. Então vocês já Certo. devem imaginar. Uhum. Mas assim, será que o Mas plano... isso é a influência dos seus irmãos e todo Exato. o contexto que você foi crescendo. Exatamente. E acho que isso é importante quando a gente tava falando sobre contexto familiar. Uhum. Que assim, primeira coisa é, será que eu sempre comento sobre isso com faculdade, porque às vezes alguns alunos vêm falar comigo, porque eu escolhi por conta disso, eu escolhi por conta daquilo, mas quando foi que a sua escolha prevaleceu? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem em comum é que nós 3 aqui conseguimos escolher por que a gente deveria estar aqui. Claro que a gente não conseguiu bater esse martelo
no primeiro dia de aula, talvez essa escolha foi uma construção, ou seja, a gente escolheu, sei lá, no meio do curso, no final do curso, mas em algum momento a gente escolheu. Ou a vida foi levando, né? Isso, mas a gente escolheu, a gente quis continuar ali. E eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, especialmente na segunda década do século XXI, é que é como se o seu plano de carreira não fosse o seu plano de carreira, ele fosse o plano de carreira que os seus pais planejaram pra você. E é um plano, né? É um plano, é literalmente um plano. Literalmente você tem que... É tipo, aos 10 você vai estar no sexto ano. Parece o Pequena Miss Sunshine. Exato. E acho que é muito interessante tu falar isso, André, porque é como se a gente tivesse... É como se o nosso filho ele fosse um produto e a gente tivesse basicamente jogando ele no mercado e fazendo como se fosse um produto de lançamento. Então é como se assim, é como se, na verdade eu acho que é melhor, é como se o nosso filho ele fosse uma empresa. É como se a gente tá investindo numa empresa e aí assim, daqui a X tempo ela vai ser assim, daqui a X tempo ela vai ser assim, daqui a X tempo ela vai ser assim. Mas não é assim porque nós somos seres humanos. Por exemplo, eu já vi pessoas ficarem extremamente frustradas porque meu filho deveria ter... Mas seu filho não nasceu para ser o que você queria que ele fosse. Tem gente que fala, mas meu filho não foi doutor, médico, advogado, sei lá. E aí tem um detalhe interessante, que isso é super importante para comentar, porque, por exemplo, eu venho de uma realidade social não tão favorecida, então lá em casa a gente não tinha muito rolê de eu poder escolher, até porque a gente escolhia o que dava, né? Era o que tinha na vez, né, do famoso de graça, né? Então, como a gente não teve essa coisa, né, a gente escolheu o que dava baseado nos nossos gostos peculiares ali. Tivemos a responsabilidade de quebrar algumas barreiras, né? Como aquele primeiro da família que teve uma graduação, ou aquele que conseguiu um mestrado, né? Exato. Aquele que está conseguindo um doutorado. Exato. Exato. É um tema assim que é importante a gente sempre lembrar, que aumentou e ampliou o número de universidades e particulares, mas a gente teve também um aumento significativo no número de vagas em instituições públicas. Oportunizar. Exato. E aí, assim, foi muito porque é importante, a gente usa muito o termo da moda e muitas vezes a gente não sabe o que o termo da moda é, né? A gente fala hoje muito sobre rede de apoio, sobre rede de apoio, sobre rede de apoio. O que é rede de apoio? É basicamente um grupo de pessoas que pode te ajudar a não chutar o pau da barraca e jogar a universidade para fora. Como é importante, né? É que nem quando a gente fala o que a faculdade lhe trouxe também. Amigos. É rede de apoio. Colegas. Exato. Que se transformaram na sua rede de apoio. Referência. O que é um professor, aquele professor que lhe chama mais atenção, o que é que ele serve para você? Como uma rede de apoio. Exato. Um mentor. E assim, é uma relação indireta. Né? Eu lembro que quando eu decidi, né, ter vida acadêmica, foi por conta das inspirações que eu tive em sala de aula, né, daqueles bons professores, daqueles bons exemplos, e também pelo exemplo que eu tinha em casa, porque eu venho de uma família que basicamente todos têm formação dentro da área da educação, né? Minhas maiores referências, né? Minha mãe, professora, né, professora de história, tem uma longa carreira, se aposentou como professor. Minha tia também, pedagoga. Então, são grandes referências que estavam ali no subconsciente, né? E eu sempre me colocava na posição de que eu não quero seguir sala de aula. O isentão, não vou dar aula. Isso daí não é pra mim, né? Eu vejo, né, toda a carga, todo o trabalho, todo o sacrifício André, da vida de um professor. Igual, né? Porque eu também tenho essa coisa. Os exemplos. Será que vocês escutam ela? Tipo assim, exato. Você trabalha ou você só dá aula? Exatamente. Vou trazer, né? Trazia trabalho pra casa. Eu achava, poxa, isso. Qual é o prazer nisso, né? Só que aí a mosquinha. Prazer estranho. Eu vou lhe dizer que é estranho. Tem um gostos peculiares, já dizia 50 tons de cinza. Aí vem aquela mosquinha, ó. A gente tá o rei da referência hoje, né? Pois é, morde você. E aí eu, caramba. Até que eu chego um dia assim, né? Pra minha mãe. Mãe, eu vou seguir carreira acadêmica, vou virar professor. Meu filho, faço nossa. Aqui, ó. Eu não, mãe, mas olha. Eu quero dar aula em universidade, me descobrir ali. É o meu sonho. Meu sonho. Aí teve uma vibe aqui. E não se impôs, né? Não se impôs a esse tipo de coisa. Lá em casa foi o contrário. E eu soltei uma, vou virar professor, mamãe praticamente soltou fogos.
Porque mamãe, ela curte a vibe do ter filho professor, né? E aí eu soltei o mamãe, vou virar professor, só faltou ela fazer uma festa dentro de casa. Ela sou chique. Demais! Minha mãe, e assim, um detalhe importante é que... Mas diante de uma realidade, Davi, isso é algo primoroso, sabe? Com certeza. Algo muito valorizado dentro da família, né? Dentro do contexto social que a gente vive. Eu acho que porque a gente teve apoio. Os nossos pais, eles não questionaram as escolhas que a gente fez. Eu ter escolhido para tecnologia, você ter escolhido para tecnologia, Ana ter feito direito, em nenhum momento houve você não pode, você não deve, você não vai. Sempre teve Você quer. As escolhas são suas. Isso. E eu acho que suas escolhas. Exato, é o famoso assuma seus BO. Sabe? Tipo assim, lá em casa o que é que ela falava? Escolha o que você quer fazer, para depois você não querer que o fato de você não ter gostado, o fato de não ser aquilo que você queria, depois não vire foi você quem mandou eu fazer. Lá em casa também sempre tem esse rolê. Olha, e isso é tão real, né? Coisa. Isso me lembrou, um exemplo de vários, né, que a gente tem em sala de aula. Eu tive uma aluna que ela fazia design, né? Foi minha aluna de design. Só que ela fez uma faculdade toda de odonto. Coragem. Terminou a faculdade porque era uma questão familiar. Sonho da família. Só que aí veio o momento do grito de liberdade dela. Ela chegou, terminou, se formou, colou grau e chegou com o diploma para os pais. Tá aqui o diploma de vocês. Agora eu vou atrás do meu sonho. Para os pais também, eu já me coloco nesta posição de mãe. É difícil. É difícil. Né? Apesar de difícil ser um prédio muito grande, mas... Mas a relação do sujeito, ó, ele, mesmo que ele faça uma escolha errada, ele tem que passar por aquela frustração. Tem que passar. Tem que passar. E um negócio que eu me... A gente só aprende isso, só aprende... E eu acho, Ana, que uma coisa que eu vinha me pegando, assim, acho que a gente já até conversou sobre isso, é que uma dificuldade que a gente tem hoje em dia muito grande com a própria universidade é o fato das pessoas elas não serem... A nossa geração, a geração atual, ela não ser preparada para lidar com frustrações. Para, tipo, resolver o BO, a parte ruim do BO causado por uma frustração. É como se tudo pra gente fosse um ataque direto, é como se tudo pra gente fosse uma frustração. E assim, é como se a gente vivesse numa eterna caixa de vidro, de cristal, na verdade, não é nem de vidro, porque vidro ainda é mais forte. É como se a gente vivesse numa eterna caixa de vidro, onde a gente não tivesse uma resistência. É como se a gente não tivesse algum tipo de camada protetora. É o telhado de vidro, né? Tudo a gente já se desmorona, tudo a gente desestabiliza, tudo a gente chora. Por exemplo, eu já vi situações de terem alunos desesperados em sala de aula por conta de um exercício. Veja, é um simples exercício, é uma atividade natural, que inclusive você estando no ensino superior já é uma coisa super, ultra, mega natural, porque você veio do ensino médio, fundamental, etc. Então você já passou por isso. Você não conseguir resolver um exercício, que também é super natural, é a pessoa não conseguir se desestabilizar. Desestabilizar no nível de a pessoa começar a chorar em um estado eterno de pranto. Por não conseguir resolver um exercício. Então veja, a que nível de estabilidade a gente chegou, e que inclusive a gente está criando pessoas, porque querendo ou não, nós somos seres vindos e frutos de uma sociedade, nossos pais, eles são a sociedade, nossa família é a sociedade, né? Então, querendo ou não querendo, foi lá onde nós aprendemos tudo isso. E a gente basicamente está criando uma sociedade de alunos desestabilizados, onde a gente não consegue lidar com coisas simples como uma avaliação, um exercício. Eu fico assim, isso. Mas aí suscitar a partir de... A nossa geração... Ai, meu Deus, André, me socorre aqui. Já vem o papo, né? Já vem o papo. A nossa geração. O papo da geração. Na minha época... Mas assim, o que acontece? Minha época também foi uma época... E a época de vocês também. Não, Davi. Não, Eric. Minha e de André. Mas, porque a gente começou a ter o Lattes. Tu lembra, André? E o que aconteceu? O Lattes trouxe pra gente coisas que antes a gente não tinha, que era a produtividade. A obrigação da produtividade, na verdade. A produtividade em si e o espelho. Por quê? Durante muito tempo a graduação ela operou da seguinte forma. Você fazia e você fazia. Mas ninguém sabia se você fazia ou não.
A partir do momento do Lattes, do currículo Lattes, para quem ainda não foi apresentado, vocês serão apresentados, que é um currículo da plataforma, até a língua enganchou, do CNPq, extremamente interessante para quem quer fazer pesquisa e extensão. É um inferno na vida da pessoa, porque o negócio trabalho da bexiga. Preencher, é uma mola para preencher. É um trabalho a mais, mas assim... Mas é legal. Acontece, e necessário. É legal, é ruim, mas é necessário. Aí o que aconteceu? A partir daí, a gente não ficava, a gente passou a ter uma angústia que antes a gente não tinha, André, que é conseguir fazer igual que o colega. Antes a gente não tinha, isso eu sinto, a gente comentava muito ainda na graduação, que era, antes eu não tinha essa preocupação, mas agora você viu que fulano participou disso? Você viu que cicrano fez isso? E aí a gente pode fazer uma analogia que essa geração atual que está com a gente, ela tem uma coisa chamada redes sociais. E elas não na verdade, ela nasceu com a rede social, né, Ana? E eu acredito, às vezes, aí você entra para vocês também, para vocês complementar, e até mesmo para a gente pegar dessas duas possibilidades que a gente quer inserir os nossos alunos, né? Os nossos discentes queridos, que é a pesquisa, extensão, ou já a parte prática de um estágio, né? Que a gente vai... Vamos lembrar que esse é o nosso primeiro de vários episódios. Não é verdade, meninos? Meninos? Yes. Né, meninos? Perfeitamente. Que é, será que essa criação com redes sociais e você sempre se vendo e se comparando, não está gerando essa angústia? Em vez de viver o processo, você já quer a meta igual aquela pessoa que você nem sabe se aquela pessoa realmente se a meta existe, né? Meta. E aquilo é real, né? Exato. Porque a gente está tendo muito problema também, viu, André? De a pessoa colocar uma coisa no Lattes, né? Em outros currículos, e depois a gente perceber que aquilo ali foi o quê? Não. Fake. Que aquilo não existiu. Né, o Lattes da vida profissional, né? O LinkedIn. O LinkedIn, né? Verdade. Sobre... eu acho que a gente precisa ter um episódio. O que vocês acham, meninos? Só sobre Lattes pra gente explicar. Inclusive, não percam. Pessoal, mandem aí pra nós sugestões de pauta que vocês acham interessantes pra gente trabalhar nos próximos episódios. E aí, ó, faz o seguinte... Já aproveita, se vocês querem um episódio sobre essa discussão sobre o LinkedIn, sobre o nosso Lattes da vida profissional, né? A nossa mais nova rede social, eu acho que é o Orkut dos trabalhadores, né? Pra quem... Orkut! E aí... Somos uma vibe vintage. Não, dei uma alô aí. Revivam. Inclusive, tem um negócio interessante. Exatamente, menina. O pessoal quer Orkut. Vivendo nos 2000, né? Saudade das minhas comunidades. Conta aí a comunidade boa. E aí? Não, pode falar os nomes, não. Ixi, mas peraí, deixa eu lembrar de algum aqui. Deixa eu ler. Eu tinha uma que era Odeio a Segunda-feira e tinha Garfield lá. Ai, não, mas eu também tinha a dor da segunda-feira. Mas a melhor parte tinha uma que eu gostava muito, que era Odeio PIN fora de casa. Nossa essa senhora. daí é válida. Essa é válida. Essa é problema. Deus me livre. Mas, ó, tem um detalhe, Ana, que essa questão de nascer, né, com a rede social, óbvio que, assim, inclusive, a gente até comentou sobre o LinkedIn, por exemplo, o uso do Instagram e etc e tal, é que a gente hoje em dia vive muito no caso de ame ou deixo, né? A gente vive muito no caso de polaridade, e, assim, algumas coisas cabem em polaridade, certo? Por exemplo, o binarismo, para quem é de computação, 1 e 0, tudo bem para computação. Mas em algumas coisas, especialmente quando lida com pessoas, não rola coisa binária, minha gente, pelo amor de Deus. Sim, então, não, assim, e talvez. E aí o talvez, ele abre um espectro aí grande que pode, assim, entre 0 e 1, minha gente, tem número com força, cá entre nós. Então, assim, tem um detalhe, Ana, que a gente criou muito a ideia de ou usa ou não usa. É como se a gente não conseguisse ter o famoso uso consciente. E, às vezes, a gente não se permite absorver o que é bom daquele espaço e descartar o que é bom. Muito porque a gente vive hoje em dia num tipo de sociedade muito rápida. Talvez muito fast. E, assim, o termo eu estou usando em inglês para fazer analogia com fast food mesmo, com coisa pronta, coisa de pronta entrega, sabe? Acho que a própria rede social também vem nisso. Porque é a beleza em pronta entrega, é o emprego em pronta entrega, é a habilidade em pronta entrega. É como se tudo fosse pronto. Exato. E sem processo. Aí, por exemplo, às vezes o pessoal quer cursar a faculdade da mesma forma. E aí eu vou dizer, querido, você não vai cursar não, porque não dá.
E não tem como. É, Porque não no é. final você fica com coisa É porque faltando. é logicamente impossível. Não tem como você construir Perde- algo que é perde de uma propósito. vida. Exato. Tal. Não tem como você construir algo que é de uma vida de uma vez. Eu acho que tu falou um ponto super importante, né? E entra, né, na questão da temática da gente hoje, e é eu entender o que é uma faculdade. Exatamente. O que é E que é? é? Qual é, o Faz- que é que faz parte, né? A Esse faculdade, mundo. ela se Curso. propõe. O que é que realmente Vamos ter um a faculdade curso. precisa me entregar? Exatamente. E aí, quando... vivência. Essa da faculdade. vivência. Isso. E aí a gente tem um pouco de culpa nisso, né, como professor. Sim. Porque a gente tem que trazer de maneira explícita, né, para o nosso aluno o que é a faculdade, o que é que a faculdade espera dele naquilo dali, para que ele consiga compreender Aham. qual é o propósito. E que a faculdade não vai entregar aquilo que ele pensa que deve entregar. E aí já poderia pensar outro piloto aqui, amigo André. Qual a diferença do ensino médio da cidade? Agora sim, Ana, na tua Qual a concepção, diferença qual a de um diferença pra professor? tu aí, Ana? Eu acho que, assim, termina que o ensino médio seria uma coisa mais abrangente, né? Mas ainda lembrando ainda que a educação é construção e não existe Uhum. educação sem coletivo. E Né? tirando daquela relação de commodity, né? Exato. Não é um produto de Não prateleira, é um produto. paguei, Não é, comprei. Não é. Educação é muito mais do que isso, né? Exatamente. É sobre você aprender a ser, conviver, né? Viver com, que é importantíssimo. Exatamente. E a faculdade a gente teria uma extensão no sentido de que agora você teria mais ou menos um nicho específico em um curso superior em que você poderia se ver trabalhando. E Perfeito. além de trabalhar também, o que você poderia oferecer para a sua comunidade. Na minha Exato. cabeça ainda é sempre assim, porque no final fica o consumo pelo consumo e depois entra aí depressão e problemas correlatos porque você não encontra um sentido na vida. Exato. É humilde opinião, minha opinião. Deixe. E- Podemos conversar sobre. E aí, né? Andrezinho? Mas olha, tem muito sentido isso, porque a busca, né? É claro que todo mundo tem uma relação de expectativas. Mas só que quando você coloca aquilo como uma ideia fixa e não consegue, durante o processo, entender que... Porque a faculdade, ela tá ali também para isso, para desconstruir o sujeito. Perfeitamente. É normal que ele venha com determinadas expectativas de todos os sentidos, né? Do meio que ele vive, de determinadas todas as ideias relações, mesmo, com as né, André? ideias. E ali, aos poucos, isso vai sendo quebrado. Exatamente. Só que existe, né, o sujeito que ele é resistente ali. E aí aquela faculdade não vai prestar para ele, não serviu ao propósito dele, não conseguiu aquilo que ele almejava. Aí ele vai querer, por exemplo, encontrar alguma faculdade que consiga trazer o que é necessário para ele ter aquela oportunidade profissional. Só que ele ainda continua, né, feito a gente fala, dando murro em ponta de faca. É a vibe síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Exato. E às vezes termina também que no final essa frustração deixa de ir para aula, né? E quer só Como se fazer ele acabasse prova. negligenciando Exato. o que a faculdade permite. Porque só quer uma prova, só quer passar, Isso. só quer o É isso. certificado. Tô Por aqui só exemplo, pelo diploma. eu acho Só que pelo uma- diploma. Esquece de fazer as relações, entendeu? É, E aí outra Exato. pergunta maravilhosa. O que é que as relações da faculdade, da universidade trouxe para você? Para além das amizades, a gente sabe que no campo profissional a gente começa na faculdade. Eu posso Começa Parece que eu por aí que- desenho. Todo aluno começa a conversar comigo, tipo, Ana Flávia, terminei agora, eu disse uma pós-graduação. E pós-graduação presencial, porque você precisa conhecer e ser conhecido. precisa ver gente. Ver isso! Achar o espírito de Nazaré Tedesco, né? Eu Menino! preciso ver gente. Eu me impressiono, amigo Eric, quando uma criatura fez assim, não, mas eu vou fazer um curso. Eu disse, olha, o curso pode até ser bom, adoro. Eu estava falando isso para Davi agorinha. O remoto, ele trouxe uma possibilidade imensa, uma gama, assim, imensa. Mas é o presencial que você consegue conectar, entendeu? Isso. Gerar conexões, Exato. amizades, gerar possibilidades. Bora pegar um inglês, assim, de Davi, o network. É, nome bonito pra conexão. É networking, né? Network. A rede, montar a É, rede. tem um negócio que eu sempre entendi a universidade como um lugar. E depois acho que eu meio que coloquei isso como ideia, não como ideia fixa, mas entendo isso hoje em dia melhor, como um espaço de formação integral. A gente fala muito da formação integral. Só que aí, o que é uma formação integral?
é a capacidade de você se tornar o sujeito que você quer atuar na sua área de conhecimento, porque a gente está falando sobre uma área de conhecimento, né? Seja tecnologia da informação, seja com saúde, seja com direito, enfim. Mas a ideia é que você possa atuar na sua área de formação e aí entenda atuar não como um robô, entenda atuar como um ser humano. E aí quando a gente fala sobre formação integral, é a capacidade de você ser formado não apenas como profissional, mas também como pessoa que atua ali. Então é formação às vezes não apenas em questão técnica, porque senão a gente teria um monte de robô. É também a formação do ponto de vista humano. Tu me lembrou uma frase que eu inventei agora. Nós somos as pessoas com quem nos relacionamos. E somos, e de fato somos. E eu percebo que eu acho que, na verdade, nós somos os profissionais e é como se a gente fosse um espelho do profissional com que a gente se relaciona. Sim. E muito, eu falo isso porque, por exemplo, eu também tenho muita inspiração nos meus antigos professores e, inclusive, eu tenho um famoso manual de como não ser um professor com alguns professores que eu tive também. Isso, mas faz parte. Mas é verdade. Mas faz totalmente sentido, totalmente. E assim, tem um livro que fala muito bem disso. Chama Professores e Professauros. Eu trago para vocês verem. E aí, assim, eu quero também. Curiosa. Tu já me falou, eu quero saber. E aí, assim, a gente fala muito sobre formação integral, mas muitas vezes a gente, enquanto universidade, não é o nosso caso, mas eu já vi muitas universidades que basicamente elas servem como se fosse uma máquina de robôs. E aí, afinal de contas, eu quero criar um robô ou eu quero criar um profissional? Porque boa parte dos profissionais que a gente está tendo hoje em dia, e aí, só lembrando, galera, a gente vai ter um episódio falando sobre isso também, a gente está criando basicamente um exército de robôs. Cobrem, viu? Cobrem que acaba sendo Cobrem, por favor, porque a gente vai falar sobre isso. Esquece, viu? Mas gente velha é esquecida, tá? E aí tem uma coisa de que a gente cria, é como se a gente estivesse criando um exército de pessoas formadas tecnicamente para atuar. Mas a gente não consegue, por exemplo, lidar com gente para lidar com gente. E essencialmente falando, nossas atividades independentes, inclusive lidando com máquinas, lidam com seres humanos. E aí mas eu vejo, desculpa te interromper, Davi, eu vejo isso muito pela relação do sistema. Tá? E aí tem outros vieses aí, né? A relação do capital, sabe? Da estruturação para aquela famosa formação da mão de obra. Então se foca na relação tecnicista do sujeito e se esquece do humano aí. Pois é. Tu não sente que tá piorando, não? Ou tu acha que tá melhorando? Qual é a sua opinião sobre? Ou minha opinião é que depende. Depende, mas aí a gente tem duas coisas aí na relação da balança. A gente tem um sistema constituído muito forte, né, que ele se enraiza, né, por todos os cantos e quer tomar conta de todas as relações e frentes. A gente tem uma força contrária, né, que é, por exemplo, a constituição e fator, né, do professor, né, como sujeito, agente, né, que está ali para quebrar as estruturas, para fazer o sujeito pensar, né? E aí vem forte, né? E aí vem o contexto, né, do que é a educação nesse ponto. A educação é a mola contrária ao que o sistema quer, né? Por isso a gente vê uma desvalorização maior hoje em dia do professor, né? Uma tentativa de quebrar, desestruturar o que é a relação educacional. Então são várias ações instituídas pelo sistema para poder minar essas ações. Entendeu? Então, essa balança ela sempre está desfavorável para o lado humano. Né? E aí eu não tenho uma opinião formada se isso vai mudar. Na verdade eu tenho, mas não quero. Assim, eu não tenho uma opinião formada. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o André, mas eu acho que eu sempre gosto de fazer analogia porque educação, antes de chegar na escola, ela passa pela instituição família. E aí aqui eu estou usando qualquer tipo de configuração de família que você tem. Inclusive se você foi criado com a sua avó, com a sua irmã, com a sua prima, com seus pais, com seus pais iguais ou não, enfim, certo? E aí, assim, quando a gente chega na escola, a nossa tia lá do ensino fundamental, ela fala que a nossa educação, ela vem de casa. Então, o ato de educar, na própria raiz da palavra, na verdade, vem de formar, vem de moldar. E aí, tipo, a gente
moldado barra formado em casa. Então, querendo ou não, nós como professores também temos essa função ou essa obrigação de também sermos formadores. Formadores de opinião, inclusive. Então, assim, mesmo o sistema empurrando, mas cabe a nós também, enquanto docentes, enquanto pessoa da universidade, fazer a nossa parte. Obviamente que a gente não vai poder mudar o sistema, a gente não vai poder gerar uma revolta, fazer uma treta, não sei o quê, porque realmente não pode, né? A gente não pode. Treta. Os vocabulários E agora ele mostrou que ele é milênio. Com certeza, como bom Ou milênio. isso é geração Z. É, geração Z já. Agora tem um ponto interessante, né, que eu vejo nas minhas andanças e convivências com essas gerações mais novas. Gostei dessa também. Andanças e convivência, eu vou começar a usar também. Eles são muito interessantes porque eles têm algo, né, que, por exemplo, na minha geração era mais contido, né? Eu posso dizer que eu sou mais ousado pela convivência deles. Sim. Porque eles, aquela coisa, se faz mal, eles renegam. A gente não, a gente enfrenta, se lasca. Exato. Mas eles não, não é por aí isso não. Tem tanta coisa boa Tá pra aqui, gente. olha, Exato. meu contrato de trabalho não Sim. tá dizendo isso daqui. Eu tô adorando. Chegou um Não estagiário pra mim e disse assim, eu só posso trabalhar à tarde. Eu adorei. Eu acho isso excelente, essa coragem. Fantástico. Eu, numa Exato. fase dessa Ele de... poderia ter falado de outra forma. Sim. Aí é uma coisa extremamente necessária. Não sabe. E um episódio completo sobre isso. Você sempre pode dizer não e deve dizer não. A luta continua, companheiros. Mas a forma como você vai falar é que você vai fazer. Você demonstra que você tem o quê? Skills. Eu numa Nome fase bonito, dessa, né, que ela tá usando agora. numa fase Aprendi dessa, com eu Davi. chegar pra um chefe e dizer, olha, meu contrato de trabalho não diz isso não. A gente, nós não fomos Baixava educados. a Não, eu cabecinha. não fui educado pra isso não, minha gente, pelo amor de Deus. Eu acho Então, bom essa geração exato, que fala. porque da questão. Eu acho importante isso, né? Porque eu acredito que essa geração, futuramente mais amadurecida, vão ser os responsáveis por essa mudança. Sim, Entendeu? sim. Eles vão continuar, né, no ponto que a gente não conseguiu dar sequência e vão conseguir, né, reestruturar essa relação por conta dessa Isso. maturidade que eles vão conseguir com o tempo. Eles colocam limite. Colocam isso, limite, eu exatamente. acho que Maravilhoso Pensam isso. melhor do Pensam que a gente melhor. na questão da Isso. saúde Da mental. saúde mental Isso. que tá valendo. Muito. Muito. Né? Estamos discutindo saúde mental assim, como nunca antes discutimos, né? Sim. E o fato deles serem dessa forma, né? E aí vem a questão de influenciar o sistema. A visão, as empresas começam a repensar. Repensar a Estão forma de sendo agir, a forma de cobradas contratar. Exato, sobre- porque Estão sendo cobradas, né, querendo ou não. É, Já tá exato. legislação dizendo isso, não é A assim, nossa não. E essa geração- legislação só veio porque houve um movimento da população por ela. É Uhum. extremamente relevante a gente falar sobre isso. E encabeçado por quem? Essa geração. A linguística trava, mas por essa geração. Eles, a nossa, né, vai chegar o ponto, né, de culminância que a gente, ó, o momento da gente já passou. Agora é com vocês. Exato. E aí não vai ter essa história, né? Eu vi um artigo dizendo, né? As empresas não querem contratar a geração Z. Só que vai chegar o ponto, não vai ter YX pra contratar, não. Vai Baby ter que Boomer já tá já tá caducando morrendo, ali. vai ter que contratar Z. Vai ter Vai que contratar ter. Z. Eu Sim. acho que agora é saber como essas gerações elas podem conviver Eu acho que e aproveitar. muito ambos. importante, Ana, é que a gente e aí é parte de nós mesmo enquanto formadores de opinião, porque veja, se a pessoa ela não tem um caminho, também é nossa parte auxiliar nesse processo, a gente enquanto formador. A questão é principalmente ajudar essa geração que talvez está meio desnorteada a exatamente chegar nesse Esse nó. traçar esse norte para que a gente tenha, por exemplo, porque assim, se essa ousadia ela já naturalmente existe, então cabe a nós lapidar essa ousadia Isso. exatamente para que ela chegue a algum lugar. Reivindicar da melhor forma. E outra Exato. coisa, isso, porque não é sobre só reivindicar, brigar, não. É sobre o que você quer e que luta você quer. E eu acho que como você quer, porque às Mas vezes isso me lembrou, rolou muito na internet, né? O episódio da menina que ela tá sendo demitida, né, online. sim. Porque ela simplesmente disse, olha, eu não estou sendo paga pra isso, você tá querendo algo que é de minha autoria, e assim, eu não vou fazer. E aí foram dizer pra ela que ela não tinha, tem até o termo em inglês, né, que eu esqueci. Ai, não vou lembrar também não.
Quem é que você não tem como se fosse o espírito da empresa. Não vestiu a camisa, né? Exatamente, que ela não vestiu a camisa da entendi. empresa Do e por português. conta disso, Aham. ela vai, né, estar sendo desligada. É que agora é o A novo nome impressão- bonito pra demissão, Eu- né? Aí ela eu- gravou tudo. Mas eu prefiro Foi muito demissão. legal. Desligada, eu sou tão. Exatamente, parece que a pessoa está desconectada, né? Uma vibe. Parece que a pessoa tá tomada, puxando o fio assim. E aí são esses pontos, sabe, de inflexão, né, que fazem o sujeito refletir sobre o que é ele ali como papel, como ser humano, como profissional, Exatamente. se valorizar naquela... Assim, eu acho que né, nessas questões, né, quando vem à tona, é uma atitude muito corajosa, Com sabe? certeza. Muito corajosa Com diante de um certeza. cenário que a gente olha, né, não tá favorável para eles. Porque a gente tem agora, cada vez mais, uma subvalorização do emprego. Então você vai ver aí pessoas formadas, pós-graduadas, dentro de uma relação de um emprego mal remunerado, sabe, com uma série de atribuições que não cabem ali dentro do contexto que ele foi formado. Então, tá muito mais complexo para eles para poderem se firmar profissionalmente. É uma coisa importante. Eles escutam em casa, que às vezes, né? Eles escutam muito em casa aqui. A vida boa é de vocês, a minha foi muito pior. E a gente sabe que não é assim. É assim. Não Eu é acho que, na assim. verdade, a gente tá falando muito sobre uma questão geracional. Eu acho que porque a gente precisa falar sobre isso, né? Até pra gente se situar na conversa. Mas eu acho que cada espaço de tempo, não usando o termo geração, mas cada espaço de tempo teve as suas sua dificuldades, dificuldade, teve as suas exato. importâncias. Então, assim, tudo... Cada coisa teve a sua peculiaridade, a sua Exato. particularidade, eu diria. E eu acho que uma coisa interessante sobre essas dificuldades todas e o que a gente está vendo é que, como é que eu posso dizer? Eu gosto muito dessa ousadia, sabe? Dessa capacidade de dizer, não sou obrigado, sabe? Claro que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente, hoje em dia, a gente gerou a gente tá vivendo na era dos extremos, né? Sim. Tem um livro bem interessante de um historiador chamado Eric Hobsbawm, e o último livro da série, já no século XXI, o nome do livro é A Era dos Extremos. E eu super concordo com esse título, porque realmente a gente vive numa era extremada, né? Então a gente... Tu me lembrou a Sociedade do Cansaço, Sim. do coreano lá, que eu esqueci o nome. É um tipo. É um Shi-hung. E assim, um negócio interessante sobre essa coisa extremada é que, assim, é sobre o como reivindicar que tu tinha comentado, Ana. E às vezes a gente não sabe como traçar um meio termo para lidar com essas coisas. Sabe? É como se não rola meio termo. É como se, tipo, ou eu sou a pessoa, tipo, morte a eles, eu quero meus direitos e pronto. Ou então, tipo, vou aceitar tudo aqui e é isso. Não é? E também não é assim. Mas aí a nossa discussão nesses nossos próximos episódios vai ser: entrei na faculdade e agora? E agora, meninos? Eu posso falar, e agora, Ana? E agora não tenha preocupações. Eu sei que isso é difícil falar, mas viva esse agora, sem expectativa no que vai dar, né? Se preocupe em fazer bem feito agora, e o pessoa mais velha, pessoa mais experiente, né, de outra geração, eu posso dizer com certeza aquele velho ditado, né? O que você planta, rega, cuida, dá frutos maravilhosos. E aí, Davi? Entrei na faculdade. Eu sou do time do... Mentira, eu ia fazer um episódio de clichê, mas eu não vou usar um clichê agora, mentira. Mas tem uma frase que é super clichê, que eu gosto de usar, acho que com a faculdade é bom, que é o seguinte: aproveita a viagem, bicho. Senta na janela... Deixa o vento bater na cara. Exatamente, senta na janela, deixa o vento bater na cara e vai olhar nas árvores. O máximo que pode acontecer é tu ver algo que tu não quer, você vira o rosto pro outro lado e tá tudo certo. Então assim, aproveita o processo, aproveita a viagem e é isso. E vamos. Tudo que você colher é bom, de alguma forma é aprendizado. Se der pane Como no você tá aqui pra sistema, aprender, reinicia e vai de exato, novo. e tá tudo bem. Se der o pane no sistema, reinicia. Exatamente, como já dizia Puxa, Pipe. tira da tomada. Exatamente. Coloca de volta. Adoro esse povo. Tecnologia. A gente fala muita coisa, né? Mas gente, enfim, nesse nosso primeiro episódio, o que é que a gente falou? Entrei na faculdade e agora? Conversamos o quê? Sobre experiências profissionais, sobretudo experiências educacionais, né? Que nos levou
hoje ter essa visão sobre educação, né? Perfeito. Então fica já convite para vocês. Coloquem nos comentários o que é que vocês querem ouvir, na verdade, meninos. Comece o que é que vocês querem ouvir. Vocês querem, né? De ideias, de possibilidades, de potencialidades. Porque a nossa lógica seria, mais na frente, a gente falar sobre o quê? Bora. O que é que essa nossa... Para você, né, que tá assistindo, o que é que essa nossa conversa inspirou? O que é que ela trouxe de reflexões? O que é que merece mais exploração da gente? O que é que faz esse programa ser a cara de vocês? Eu acho que uma coisa importante é que as discussões que a gente está colocando aqui são a nossa cara. A gente também quer ter um pouco da cara de vocês a partir da nossa conversa, a partir das nossas visões. É uma troca mesmo. É uma troca. É uma troca. Eu entrei na faculdade e agora? Exatamente. Pesquisa, extensão. Para fazer pesquisa, o que é interessante. Então, não eu sei ter o meu que é que eu LinkedIn, faço. né? Eu já vou começar a fazer o quê? O meu Lattes, que é uma coisa interessantíssima, né? Uhum. E aí, minha saúde mental está em dia, não está em dia, né? Até mesmo O que eu preciso para seguir na faculdade, O que, né? que eu preciso para seguir na faculdade, né? Quais cadeiras, na verdade, todas as cadeiras a gente precisa levar em consideração. Exato. Mas nesse primeiro momento, o que é que eu já posso fazer pensando nessa minha trajetória, né? Tô Porque no até nós Orkut do aqui... Trabalhador, que é o LinkedIn. Como é que eu trabalho com o Orkut do Trabalhador? E aí, assim, se vocês que estão assistindo a gente Isso dá um episódio quiserem todinho. conversar sobre o Orkut do Trabalhador, coloca aí nos comentários, dá um alô, queremos LinkedIn, dá uma hashtag LinkedIn aí, que a gente já faz isso, que a gente já conversa sobre isso. Beleza? E aí, Ana? Isso, gente. Dá o like, compartilha. Pelo amor de Deus, deixa o like aí, minha gente. Compartilha, por favor. Assistam a gente, passem aí pra quem vocês quiserem, compartilhem aí com a galera, que a gente vai adorar ser ouvido por muita gente. Essa é a nossa principal preocupação. E outra coisa, faculdade não é esse bicho todo, não. Não é. Tem 3 aqui. Por isso que a gente tem que aproveitar de maneira mais tranquila. Eu acho. Sabe? Eu sei que é difícil falar isso, mas o espírito, sabe, a comunhão. Ouvir isso, André. Falar que a gente tá falando que a gente já palavras difíceis demais de serem ouvidas. Eu sei que é fácil falar. Que tem hora que eles falam assim, é fácil pra você, mas só a gente sabe o que, né, foi. Aí lá, eu já ia soltar um meme aqui, é uma mas jornada, eu não vou soltar aqui uma um meme, jornada. né? Mas a gente que tem prótese, a gente sente, né, Nicole? Pra quem entende o meme, entendeu? Quem não entendeu a referência, vai procurar no YouTube. Eu acho que a ideia é essa, procura. Então é agradecer, né, todos que ouviram, né, e falar que no próximo episódio vai ter muito mais temas interessantíssimos pra gente discutir o nosso programa, que é Recalculando o quê? Recalculando a rota. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, meu povo.